Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Drogavet São Paulo. Hoje temos a doutora Daniela Cremonini, mestre e doutora em cirurgia na área oftalmológica. Você é proprietária da Pet Vision, doutora? Sou proprietária também. Então, vamos perguntar para não errar, né? Claro. Proprietária do Pet Vision, Centro Oftalmológico Veterinário, professora do curso de pós-graduação da Qualitas, diplomada pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária e também pelo Colégio Latino-Americano de Oftalmólogos Veterinários. Hoje, abordando o tema de ceratite herpéticas, vou pedir a todos que deixem as dúvidas no chat, aqui no, no balãozinho do chat. Aí no final da palestra a gente vai trazer todas essas dúvidas para a doutora. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Pode ficar à vontade para se apresentar, a dar essa aula com bastante tranquilidade. Muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez estar palestrando em parceria com a Drogapet. Eu quis trazer um tema bem atual, bem, vamos dizer aí, rotineiro, né? Tanto para quem trabalha com clínica geral, quanto para quem trabalha com a especialidade. Né? Acredito que o tema dos vírus, principalmente entre os felinos, é um tema muito abordado, mas que ainda deixa muitas dúvidas, né, para quem trabalha na rotina veterinária de um modo geral, principalmente na área de oftalmologia. Então, o objetivo hoje é discutir um pouquinho aí sobre as ceratites herpéticas e sobre a influência do herpes vírus na nossa rotina veterinária. Bom, então falando um pouquinho sobre o herpes vírus em si, ele é do gênero dos alfa herpes vírus, que inclui os herpes vírus felinos, os herpes vírus caninos e também o herpes vírus humano. Então, da mesma forma que ele se reflete, né, na oftalmologia em felinos, ele também traz as mesmas características, né, e tem apresentações semelhantes também em cães e humanos. Falando um pouquinho sobre ele, então ele tem um ciclo de replicação curto, né, uma disseminação intracelular muito rápida, e isso é feito através da lise celular, que também o torna, né, além dessa lise, dessa disseminação de célula a célula, também deixa latente nos gânglios dos nervos sensoriais, que é o que vai acarretar aí as recorrentes recrudescências, né? Ou seja, a possibilidade do vírus, por toda a vida, ao longo de toda a vida do animal, poder trazer alterações recorrentes e crônicas. Dentre a população mundial de felinos, pelo menos 97%, né, de todos os gatos do mundo já tiveram contato com herpes vírus um dia na vida deles. Desses, pelo menos 80% se mantém portador, ou seja, vai permanecer a vida toda com aquele vírus incubado, e pelo menos 45% vai se reinfectar, ou seja, vai passar por essa recrudescência em situações de estresse ao longo da vida, e muitas vezes por diversas situações. Então, nisso, o herpes vírus é considerado a maior causa de morbidade felina, né? Por conta aí de praticamente 100% dos animais do mundo todo entrarem pelo menos em contato uma vez sequer durante a vida toda deles, tá? O herpes vírus também pode se manifestar em cães, numa incidência muito menor, inclusive, principalmente em cães jovens. Não vai ser o foco da nossa aula, porque o que a gente vê realmente mais é dentro da oftalmologia felina, mas tudo que eu vou falar aqui de gatos pode ser, por correlação, também ser aplicado em cães. Bom, gatos, filhotes e jovens são os mais suscetíveis, então, a esse primeiro contato com o herpes vírus, são os que desenvolvem também os sinais clínicos mais evidentes, mais intensos. E os adultos, eles estão relacionados mais ao estágio de recrudescência, ou seja, eles se contaminam durante a fase de filhotes, né, ou de animais jovens, mas ao longo da vida, por qualquer situação de estresse, essa latência pode ativar e aí o vírus acabar trazendo sinais clínicos. Que situações de estresse são essas? Tudo que altera, né, a rotina daquele animal. Então, vacinações, gestação, lactação, transporte,
tudo que altere, né, a rotina deles, e a gente sabe que os gatos são muito sensíveis a qualquer variação no ambiente, né, e essa situação de estresse já é suficiente para tirar da latência, né, o herpes vírus e acabar trazendo sinais clínicos a qualquer momento da vida. O uso de corticoides é muito correlacionado também à ativação dessa latência, então 70% mais ou menos da ativação da latência está relacionada ao uso de corticoides, sejam eles tópicos ou sistêmicos. Então isso também chama atenção à atividade rotineira de uma clínica onde se usa, né, o corticoide de maneira frequente. E nesses animais tem que se ficar atento também a essa situação da recrudescência do vírus. Sabe-se que o herpes vírus ele tem uma imunidade, desenvolve-se uma imunidade com as vacinas, mas essa imunidade ela é parcial, né? Então ela não vai impedir 100% que o animal se contamine, mas vai diminuir aí a possibilidade de reincidências, né, de contaminações ao longo da vida, mas não impede dele desenvolver realmente a doença em algumas fases de estresse. Então, a infecção primária, né, o primeiro contato do animal com o herpes vírus, ele vai desenvolver sinais clínicos de 2 a 6 dias após a infecção. Então, isso mostra a rapidez, né, com que o vírus se dissemina pelo organismo do animal. E ele vai se disseminar principalmente pelo epitélio celular. Então, ele tem tropismo por mucosas, pelo epitélio de mucosas, como septo nasal, cornetos, narofaringe, amígdalas e a conjuntiva, e o epitélio da conjuntiva e da córnea também. Sinais clínicos agudos, então são sinais de conjuntivite, é o sinal clínico mais frequente, né? Então nos animais jovens que têm o seu primeiro contato, e deve ser feito o diferencial de outros agentes frequentes de conjuntivite aguda em gatos, como é o caso da clamídia, do micoplasma e do calicivírus, né, seja por outros sinais clínicos, seja por testes de diagnóstico. A ceratite epitelial é uma característica única do herpes vírus, né, então se existe sinais de conjuntivite associado a sinais de ceratite, isso é exclusivo do herpes vírus, porque os outros agentes diferenciais eles só se disseminam pelo epitélio das mucosas, né? Então eles se limitam a alterações como conjuntivite, não como ceratite. E as ceratites, no caso do herpes vírus, elas também são muito características. Então as lesões chamadas lesões dendríticas, como nessa foto onde a gente vê o percurso do vírus marcado pelo corante de fluoresceína, então essa lise que o vírus faz de célula a célula, né, no epitélio da córnea, ele é marcado por corantes como a fluoresceína, ou rosa bengala, ou a lissamina verde. E essa lesão ela é patognomônica do herpes vírus, então seja em córnea de gato, seja em córnea de cão, ou até na córnea de humanos, essa característica é patognomônica. Também lesões geográficas também não são patognomônicas, mas são bem características da infecção pelo herpes vírus. E alterações como simbléforos, que são as aderências conjuntivais, também são frequentes nessa infecção aguda, primária, desses animais jovens. Bom, então as conjuntivites agudas, elas se demonstram como? Com esses quadros de quimose intensa, hiperemia conjuntival, com um quadro agudo e com pouca presença de secreção purulenta, né? Porque a característica do vírus é uma secreção mais serosa, mais mucosa, diferente das contaminações bacterianas, que produzem uma secreção mais densa e mais purulenta. Então, esses quadros agudos de conjuntivite devem ser associados às conjuntivites virais, sempre lembrando também que o calicivírus pode estar presente, até concomitante, né, a infecção pelo herpes vírus, mas são então essas características de uma infecção viral, né, que acontece de forma aguda. Então, outros animais apresentando quadros de conjuntivite, então secreção serosa ou seromucosa ao redor dos olhos, né, na região periocular, sinais de quimose, né, que é o edema conjuntival associado à hiperemia conjuntival, também são muito frequentes nessas lesões conjuntivais, nessas infecções, e quadros de ceratites, né, que podem estar presentes até em animais muito jovens, esse é o caso de um filhote de ao redor de 3, 4 meses, né, que foi resgatado, e ele já tinha sinais de ceratite, né, então mostrando a gravidade do vírus associado a essas lesões de córnea, né, então muito característico mesmo desse tipo de infecção.
Essas são as úlceras dendríticas, então patognomônicas da infecção por herpes vírus. Então, são essas lesões víticas, né, no epitélio, são lesões superficiais, que demonstram exatamente o caminho do vírus, por onde ele percorre, ele faz, então, essa lesão, né, bem característica, bem patognomônica da afecção. Essa coloração de fluoresceína, ela é enfatizada, né, ela é valorizada pela luz de azul cobalto, onde a gente consegue visualizar de forma bem evidente, né, esse tipo de lesão. Então, outro animal apresentando as lesões dendríticas, então são os dois olhos do mesmo animal, seja um quadro bilateral, então apresentando também um quadro de conjuntivite, com equimose, hiperemia conjuntival, secreção mucosa ou seromucosa, e as lesões dendríticas, então, características, né, se dispondo aí por toda a superfície ocular. As chamadas úlceras geográficas são essas úlceras disformes, né, com característica bem irregular, que também coram a fluoresceína. São lesões superficiais também, porque o vírus tem essa característica de se disseminar pelo epitélio, né? Então a tendência é que essas lesões sejam bem superficiais, acometendo aí só camadas mais externas da córnea, tá? Também com processo inflamatório associado, né? Pode ter deficiência nas bordas, então essas lesões podem ter as bordas soltas também, que também são características da infecção pelo herpes vírus. E os simbléfaros, então as aderências causadas na conjuntiva por conta desse processo inflamatório agudo, que podem causar, né, aderências tanto da conjuntiva com a córnea, da conjuntiva com a terceira pálpebra e entre pontos da própria conjuntiva. Então essas aderências, elas podem, né, não envolver a córnea, dependendo da alteração da superfície ocular, se existe uma lesão exposta onde tem uma área de possibilidade de aderência, tá? Então pode ter uma área só de aderência de conjuntiva à terceira pálpebra, né, com a córnea ficando ilesa, ou pode ter áreas de aderência com a superfície ocular, né? Então a gente vê que fica uma área realmente de conjuntiva aderida sobre a córnea, que pode recobrir boa parte da superfície ocular, inclusive comprometendo a visão do animal, né? Como a gente pode ver nesse quadro aqui, e nessa foto também, com áreas bem importantes aí de aderência e comprometimento visual. E a recrudescência do vírus. Então, uma coisa é a infecção aguda, outra coisa é a infecção que acontece ao longo da vida do animal, né? Então, o vírus ele fica latente no gânglio do nervo trigêmeo e por toda a vida do animal, qualquer situação de estresse ou uso de corticoide pode ativar aquele vírus latente e o animal voltar a ter sinais de doença durante a vida toda dele. Esses sinais clínicos, eles costumam ser mais suaves nesses animais adultos, porque o sistema imunológico está melhor formado, né, comparado a animais jovens. Então, o que mais a gente observa são essas conjuntivites leves, as ceratites ulcerativas ou as ceratites crônicas, onde o processo se arrasta de forma, né, mais extensa ou de forma recorrente. Existe ainda uma reação imunológica crônica, então o vírus dentro do tecido epitelial, ele vai gerar uma reação inflamatória, porque o organismo está tentando combater aquele vírus, né, e o vírus, consequentemente, causando uma destruição, uma lise, e isso acaba desenvolvendo uma reação imunológica, que também vai se mostrar de forma crônica. Então, vão ter sinais, né, consequentes a isso, de conjuntivites crônicas ou de conjuntivites recorrentes, ceratites estromais crônicas, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho mais, pode induzir a formação de sequestro de córnea, ceratoconjuntivite seca e ceratite eosinofílica. São todas afecções que podem estar relacionadas a esse estágio de recrudescência do vírus. Essa ceratite estromal crônica, ela deve ser enfatizada nesse assunto, por quê? Porque é uma inflamação causada tanto pelo estroma, pela própria reação inflamatória ao herpes vírus, então o organismo, né, o herpes vírus causa essa lise celular, e em conjunto o organismo tenta desenvolver uma reação imunológica a essas partículas virais, mas também existe uma chamada doença metaherpética, que é o quê? Isso é muito estudado em humanos, já foi provado também em cães e em gatos está começando a aparecer estudos demonstrando essa reação, essa doença, né, chamada de doença metaherpética,
e está relacionado a quê? A presença do vírus nas terminações nervosas sensitivas, que leva a uma destruição dessas terminações nervosas e, consequentemente, redução da sensibilidade corneana. E uma vez que essa córnea se torna menos sensível, toda a homeostase da superfície ocular vai estar comprometida. E aí isso leva à formação de uma chamada ceratite neurotrófica, ou seja, por uma falta de inervação, por uma perda de sensibilidade dessa superfície ocular, esse epitélio ele vai perder essa homeostase, a gente vai observar uma redução de toda a produção lacrimal, tanto qualitativa quanto quantitativa, né, porque não existe esse estímulo sensitivo para que se produza lágrima, para que se tenha uma superfície estável, e, consequentemente, isso vai gerar uma reação inflamatória crônica, tá? Que pode ser muito, a gente se atenta pouco a isso, mas que é muito importante, muito presente na doença herpética. Bom, e como que vai se manifestar clinicamente, então, esse estágio crônico, né, ou estágio de recrudescência do herpes vírus? Então, são aqueles animais que apresentam aquelas conjuntivites crônicas, leves, recorrentes, com presença, pode ter presença de quimose, pode ter presença só de peremia, presença de secreção, né, então aderida às pálpebras, causando uma certa dermatite úmida, aquele animal que apresenta aquele blefarospasmo sutil, né, então fica piscando frequentemente, e aquilo é uma coisa que se arrasta, né, muitas vezes a gente entra com tratamento tópico, de forma empírica até, né, e aí ele apresenta uma certa melhora, mas em seguida ele torna a apresentar piora. Então, é uma queixa frequente que a gente ouve dos tutores, né, dos animais adultos, que estão clinicamente bem, muitas vezes não apresentam sinais de comprometimento respiratório, diferente dos filhotes, né, que geralmente o herpes vírus vem acompanhado de sinais respiratórios também. Em adultos, muito pouco sinal respiratório, às vezes só uma leve secreção nasal, um espirro, sinais sutis, mas principalmente esse quadro dessas conjuntivites crônicas, né, recorrentes, que melhoram, pioram de acordo com o tratamento, mas se arrastam aí ao longo da vida do animal. Podem ser conjuntivites unilaterais, então muitas vezes é um olho apenas que vai desenvolver esse sinal clínico, tá? Mesmo dessa forma recorrente, ele se queixa muito que é sempre o mesmo olho que apresenta esse sinal, né? Então, do desconforto do animal, blefarospasmo, aquele piscar um pouco mais frequente e sinais sutis de processo inflamatório. Então, aqui um outro caso de um animal já apresentando sinais de conjuntivite bilateral, né? Então, ambos os olhos com quimose, com hiperemia, com uma secreção mucosa, a serosa aceromucosa, braquicefálicos, claro, né? No caso dos persas, sempre mais predispostos por já ter uma superfície ocular mais exposta, por já serem mais predispostos ao herpes vírus, né? Sabe-se que eles são muito predispostos tanto a essa infecção latente no sistema respiratório quanto na parte ocular. Então, frequentemente a gente atende esses animais com esses sinais clínicos oculares bilateral, né? Então, os dois olhos acometidos, podendo estar ou não associado a sinais de córnea, né? Alterações inflamatórias na córnea também. E as ceratites crônicas, então aqueles processos inflamatórios, novamente, podem ser unilaterais, podem ser bilaterais, mais frequente nos braquicefálicos, principalmente os persas, né, por já terem essa predisposição, tanto a exposição, ressecamento, quanto a infecção por herpes vírus. E aí, o que a gente observa clinicamente? Então, já a opacidade, perda de transparência da superfície corneana, né, passa a ficar uma córnea opaca, vascularizada, né, então a presença de vasos longos se estendendo por toda a córnea, isso mostra um sinal de cronicidade. Quando existe comprometimento de epitélio, essas ceratites elas vão se impregnar, né, pelos corantes vitais, então seja a lissamina verde, rosa bengala ou mesmo a fluoresceína, tá? Elas podem ficar presentes. O diferencial desses corantes rosa bengala e lissamina verde é que eles também vão impregnar na superfície da conjuntiva, porque eles se impregnam em qualquer superfície desvitalizada. A fluoresceína, ela também se cora em superfície desvitalizada, mas ela se impregna mais na região da córnea, né? Não tanto da conjuntiva como os outros corantes. Mas todos eles podem demonstrar essa desvitalização, né? Essa quebra na homeostase dessa superfície epitelial. Então, mais situações onde nós temos perda de transparência, né? Então,
essas duas fotos de baixo são do mesmo animal, estão apresentando um quadro bilateral de ceratite crônica, então aquela fibrose corneana, né, aquela perda de transparência, vascularização, sinais de inflamação crônica, né, secreção, tudo muito compatível com os quadros de infecção por herpes vírus. Nessa foto superior, além da lesão crônica, também já se observa a formação aqui de uma placa enegrecida, que é caracterizada pelo sequestro de córnea, né, que também pode estar relacionado à infecção por herpes vírus. E aqui nessa outra foto superior, mostrando uma fibrose, né, uma metaplasia bem comprometida, né, por conta desse processo inflamatório crônico, tá, causado pela presença do herpes vírus de forma crônica. Mais situações, aqui a gente já observa aquela situação da ceratite estromal, então a gente vê que essa vascularização ela é superficial, mas ela já atinge camadas mais profundas da córnea. Também se observa que já não existe aquela lesão epitelial tão evidente, né, que se cora pelo rosa bengala, que se cora pela lissamina verde, então pode simplesmente não corar com esses corantes vitais, né, não marcar a superfície, porque o epitélio às vezes consegue se manter íntegro, né? Mas a gente vê que existe uma reação estromal intensa, e isso vem secundário a esse processo inflamatório crônico causado pelo herpes vírus, seja pela doença imunológica, seja por aquela perda de sensibilidade, né, chamada de doença metaherpética, que leva à perda de sensibilidade da superfície corneana e, consequentemente, a esse processo inflamatório. Bom, falando um pouquinho do sequestro de córnea, então o sequestro é uma doença causada por um processo degenerativo do estroma corneano. Existem gatos, raças predispostas, então no caso dos felinos, os persas, os himalaias, os siameses. A causa primária dela é desconhecida, mas sabe-se que ela está relacionada a uma distrofia estromal hereditária nessas raças predispostas, e a doenças crônicas, né? Então, doenças inflamatórias de um modo geral, ceratites crônicas, úlceras de córnea, que podem ter sido tratadas de forma correta ou não, com resposta rápida ou não ao tratamento, instabilidade do fino lacrimal, então, de novo, os persas aí como nossos campeões, né, de casos, porque já são raças predispostas a essa degeneração, a essa distrofia estromal, além da predisposição ao herpes vírus, além da predisposição à instabilidade do fino lacrimal. Então, é um conjunto aí de fatores, né, que facilitam essa formação desse tecido necrótico. E ele pode também estar relacionado à infecção por herpes vírus, né? Então, além de toda essa instabilidade primária, já foi detectado, né, em diversos trabalhos, diversos estudos, a presença do herpes vírus nessas lesões degenerativas. Então, o sequestro de córnea, como ele é caracterizado? A evidência clínica dele é sempre essa área escurecida, tá? Caracterizada por uma necrose, e não simplesmente com uma ceratite pigmentar, como acontece nos cães, né, por um acúmulo de pigmento, e sim a formação de uma placa de necrose, principalmente na região central da córnea. Pode formar também uma reação inflamatória periférica, com vasos, com edema, inclusive corando por fluoresceína ao redor dessa lesão, então perda epitelial ao redor da lesão. E, claro, são processos geralmente doloridos, né? Então, apresentando, o animal vai ter dor, vai ter blefarospasmo, então ele pisca, né, mais frequentemente, mantém o olho um pouco mais fechado, apresenta uma certa irritação ocular, secreção ocular, desencadeados por esse processo inflamatório. Então, o sequestro de córnea ele pode se mostrar, né, clinicamente de diversas formas, desde uma área superficial amarronzada, como nessas fotos superiores, né, onde a gente vê uma região escurecida, amarronzada, cobrindo todo o centro da córnea, geralmente acompanhado de doença inflamatória, né, então vascularização, edema, corando aí com a fluoresceína na região ao redor, o epitélio ao redor também pode estar solto, a gente pode ver que ele está se desprendendo, né? Por quê? Porque essa fluoresceína ela se impregna por baixo desse epitélio, mostrando que ele não está em uma aderência adequada. Ou pode também se demonstrar dessa forma com mais
agressiva, um pouco mais crônica, com a formação das placas, né? Então, não só o pigmento, mas sim a formação de uma placa enegrecida, que pode até, em alguns casos, se mostrar desprendendo, né? Se soltando da superfície. Não necessariamente isso acontece em todos os animais, tá? Então, alguns desprendem, mas na nossa rotina o que a gente vê é que a maioria não se solta facilmente, ao contrário, ela acaba evoluindo para áreas mais profundas e se tornando mais extensa na superfície ocular, né? Pegando mais camadas aí da córnea. Então, aqui também formando a placa enegrecida, com bastante vascularização, mostrando aí a evolução crônica do processo. Mas ela também pode aparecer assim, né, como uma degeneração primária, sem nenhuma reação inflamatória, sem nenhum sinal de dor, sem nada que gere, né, qualquer desconforto, qualquer inflamação no olho daquele animal. Então, também pode se caracterizar dessa forma. E pode estar relacionado, então, a lesões superficiais, principalmente de bordos soltos, né, onde a gente vê aí uma deficiência da aderência do epitélio à membrana basal nessa região, também relacionado aí muito provavelmente, muito possivelmente, à infecção do herpes vírus. Pode aparecer de forma bilateral, né? Então os dois olhos podem se acometer, principalmente nas raças predispostas. Então espessas, novamente, né? Se caracterizando aí pela afecção, e animais jovens, onde se detecta a presença do herpes vírus, como é o caso dessa foto aqui à direita, né, que era um animal sem raça definida, jovem, com alguns poucos meses de idade, mas apresentando aí a formação do sequestro bilateral, né, então animal positivo para herpes vírus, mostrando aí a importância, né, do envolvimento do herpes vírus também na formação do sequestro de córnea. Outra afecção que também pode estar relacionada à presença do herpes vírus é a ceratite eosinofílica, que é na verdade, é uma ceratoconjuntivite, então ela é um processo inflamatório que está envolvendo conjuntiva e córnea, tá? Por uma reação inflamatória proliferativa. Então se detecta uma inflamação crônica com a presença de muitas células inflamatórias, linfócitos, eosinófilos, plasmócitos e mastócitos, sendo que os eosinófilos não são caracterizados com frequência, eles não são observados com frequência na superfície ocular do gato, né? Então, detectando aí pelo menos 20 a 30% das células caracterizadas por eosinófilos, isso é o que determina aí a doença inflamatória, que é chamada de ceratite eosinofílica. Clinicamente, o que a gente vê são essas áreas envolvendo conjuntiva e córnea periférica, com esse material esbranquiçado, que ele parece um material friável, né, que inclusive ele pode se soltar mesmo com atrito aqui de um cotonete ou de um suave, onde se observa que esse material ele se solta, né? E é uma lesão que se cora por fluoresceína, porque você tem uma quebra epitelial, né? Tem uma lesão epitelial do tecido, então caracterizando por corar também pela fluoresceína, tanto na região conjuntival quanto na região corneana. Ela pode aparecer como granulações extensas, pode se iniciar tanto do canto nasal quanto do canto temporal, sendo que o canto temporal é o mais frequente, né? Então, mostrando aí essas reações inflamatórias bem intensas, com essa característica típica desse material esbranquiçado, né? Como se fosse um depósito na superfície corneana. E esse depósito ele é caracterizado por ser um depósito friável, por ser muito superficial. Então, se passar aqui um cotonete ou um suave, a gente vê que esse material se solta e é esse material que a gente usa para fazer a citologia. E a ceratoconjuntivite seca, né, que é muito falada, muito descrita em cães, não é vista tão frequentemente em gatos, mas discute-se se é possível que ela ocorra também em felinos, não com a mesma caracterização dos cães, como uma doença autoimune primária, mas como uma doença de desequilíbrio de superfície ocular, podendo novamente estar relacionado à nossa infecção por herpes vírus. Então, esse é um trabalho onde se observou em gatos com deficiência lacrimal, que sinais clínicos, né, que outras doenças estavam relacionadas a essa deficiência lacrimal.
Com esse trabalho, o que foi discutido? Então, que os valores de Schirmer, teoricamente, eles são iguais aos valores observados em cães, mas a gente sabe que uma situação de estresse, um ambiente hospitalar, pode comprometer essa produção momentaneamente, né? Então, para a gente detectar se existe realmente uma baixa de produção de lágrima em felinos, o que é observado? Então, se considera valores menores que 9 milímetros em um minuto, né? Medidos a partir das tiras padronizadas de teste de Schirmer, e isso deve ser confirmado em 2 ou mais visitas separadas. Então, fazer essa mensuração em repetidas vezes, né? Então, se todas as vezes que você fizer 2 ou 3 visitas, esse teste ele se mostrar abaixo de 10, abaixo de 9, então esses valores realmente são sugestivos de uma deficiência de produção lacrimal. E o gato está relacionado a doenças inflamatórias, sinais de doenças inflamatórias, então pode apresentar sinais de conjuntivite, úlceras de córnea superficiais ou estromais, ceratites não ulcerativas, animais com simbléforo, ceratite eosinofílica, sequestro de córnea e até meibumite. Então, mostrando aí a correlação dessa baixa produção de lágrima com outras doenças inflamatórias. Então, esse é um animal, né, bem caracterizado pela doença de produção lacrimal, né, apresentando aí uma deficiência na produção lacrimal. Então, um quadro característico semelhante ao que a gente observa nos cães, né, então um quadro de uma ceratite crônica, uma córnea opaca, sem brilho, a presença de secreção mucosa, né, aderida às pálpebras, em toda a volta da pálpebra, então isso é uma característica bem perceptível, né, nos animais que têm ceratoconjuntivite seca, aderência da secreção mucosa por toda a volta da pálpebra, né, e não só aquela secreçãozinha mucosa localizada normalmente no cantinho medial. Tá? Então, pode estar associado a sinais de blefarite, como nesse caso, conjuntivite e ceratites também. Tá? Então, aqui demonstrando, né, após a limpeza da secreção, a gente observa também sinais de ceratite, com formação de vascularização superficial, a perda do brilho, né, a perda da transparência daquela córnea, mostrando que aquele animal está sofrendo por um processo crônico. Bom, então o diagnóstico, né, das nossas doenças herpéticas, como que elas vão ser feitas? Então, principalmente pelos sinais clínicos, tá? Pode ter associado sinais, então, de trato respiratório superior, então sinais de rinite, rinotraqueite, secreção nasal, e os sinais oculares. Então, todos esses sinais relacionados a conjuntivites e ceratites de forma aguda ou de forma crônica, dependendo do caso, né? Mas mostrando que existe aí uma doença inflamatória presente e ativa. Testes sorológicos podem ser utilizados, mas eles detectam anticorpos, né? Então, no caso da soroneutralização, ele vai mostrar que o animal teve um contato, mas não que necessariamente ele está num estágio de recrudescência, né? Pode ser só um estágio de latência. Então, o ideal, o teste mais indicado é o PCR, que vai detectar a sequência do DNA viral, ou seja, ele é um teste 100% específico, né? E ele tem alta sensibilidade na detecção do vírus. Como é feita a coleta? Então, o ideal é que se faça a coleta direto do local onde o vírus está se replicando. Então, essa coleta é feita com a utilização de suave seco, que pode ser de conjuntiva ou de orofaringe. É importante lembrar, é importante a gente enfatizar que colírios podem interferir nessa sensibilidade do PCR, então deve-se evitar a utilização de colírios como clorexeína e colírio anestésico antes de fazer a coleta. Se for necessário utilizar, então deve ser feita uma lavagem profusa, intensa da superfície ocular, para que não fique resíduo desses colírios e não acabe interferindo na sensibilidade do teste. E o tratamento? Como a gente vai tratar esses bichinhos, então, sofrendo aí da infecção herpética de forma aguda ou de forma crônica, né? Então, nos animais com infecções agudas, que estão relacionadas a animais jovens e filhotes, onde os sinais são mais intensos, o cuidado, né, a intervenção clínica também deve ser rápida, né? Deve ser rápida e intensa de acordo com o sinal clínico. Então, nesses casos, pode ser indicado o uso de antibiótico suporte, não como tratamento direto do vírus, claro,
mas por conta das contaminações bacterianas secundárias, principalmente relacionadas a infecções concomitantes por clamídia e micoplasma. Para essas bactérias, as tetraciclinas são as mais indicadas, né? São a classe de antibiótico que elas são mais sensíveis. Pode ser utilizado de forma tópica ou sistêmica. De forma tópica, o mais indicado é a oxitetraciclina associada à polimixina B em forma de pomada oftálmica, que deve ser utilizada aí pelo menos de 3 a 4 vezes ao dia durante um período de pelo menos 15 dias para controlar a infecção secundária, né, ou concomitante ao vírus. Pode-se utilizar também a doxiciclina oral, que também tem uma boa ação contra essas bactérias, tá? Nessa dosagem aí de 5 mg 2 vezes ao dia, pelo menos 21 dias, tomando-se o cuidado pelo risco de esofagite que os gatos apresentam, né? Então, a administração aí sempre com líquido alimento após administrar o medicamento. Tratamento tópico, né? Então, pensando na ceratite, na conjuntivite mesmo, como que a gente vai tratar? Então, corticoide totalmente contraindicado, por ele ativar a recrudescência do vírus, né? Então, totalmente contraindicado. Com certeza, muitas pessoas têm o costume de utilizar o corticoide para tratamento das conjuntivites, das ceratites, mas ele realmente é quem mais vai agir alimentando o vírus, né? Ativando o vírus e piorando o nosso quadro clínico. Anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados naqueles casos onde existe muita inflamação, né? O animal tem risco de desenvolver simbléfaro, o quadro inflamatório é muito grande, causa muito desconforto ao animal. Então, nesses casos, pode ser utilizado os anti-inflamatórios não esteroidais de forma tópica. Existem estudos conflitantes dizendo que ele pode também ativar o herpes vírus felino. Então, o que a gente orienta? Né? Fazer a utilização sempre acompanhando a evolução clínica do animal. Se o animal apresentar uma piora clínica com a utilização do medicamento, esse medicamento deve ser suspendido, né, para evitar que piore mais ainda o quadro. Lavagem e lubrificação da superfície ocular. Isso é muito importante, porque quanto mais se lava a superfície, mais se lubrifica, menor vai ser a carga viral, que vai ser eliminada pela lavagem, e a estabilidade da superfície epitelial, que também vai ajudar a combater esse processo lítico do vírus. E pode ser feita a utilização de antivirais tópicos, né? Mas lembrando que os antivirais eles são virostáticos, eles não têm ação de eliminar o vírus, mas sim de parar, tentar conter essa replicação viral, né? Dentre os comerciais, o que a gente tem aí de utilização para manipulação são a hidroxiridina, 0,5%, pode ser feita em forma de colírio ou pomada. Por serem virostáticos, a frequência deles tem que ser alta, então de 4 a 6 vezes ao dia, por pelo menos 21 dias. Se atentando também que a hidroxiridina pode trazer uma toxicidade corneana, então havendo piora do sinal clínico, da doença inflamatória, ela também deve ser suspensa. O aciclovir a 3% em forma de pomada oftálmica, ele também pode ser utilizado, desde que seja nessa frequência alta, de 5 a 6 vezes ao dia, por 21 dias. Existem estudos mostrando que ele é pouco efetivo in vitro, mas alguns trabalhos mais atuais mostram que na forma in vivo, em estudo em vivo, ele apresentou bons resultados para conter o vírus, né? Então, em vista de termos poucos medicamentos disponíveis no mercado para aplicação tópica, o aciclovir passa a ser aí uma possível ferramenta no controle da replicação viral. E de forma oral, né? Então, principalmente naqueles animais que têm sinais clínicos agudos, naqueles animais que têm sinal respiratório associado, né? Esses animais necessitam também de um suporte oral, tá? Para combater, para tentar conter essa replicação do herpes vírus. Então, o que a gente tem acessível é o fanciclovir, que dentre os comerciais é o que se mostra mais efetivo no combate ao herpes vírus. O fanciclovir, ele na verdade é uma prodroga do penciclovir, né? Então o penciclovir que é o que vai agir diretamente, inibindo a replicação viral. Existem muitos estudos com diversas doses de administração, né? Desde 25 até 90 miligramas por quilo. Alguns trabalhos mostrando também doses de 62 ou de 125 miligramas por gato.
Mas os estudos mais recentes, e principalmente aqueles relacionados a problemas oculares, mostram que é necessária uma dose mais alta, né? Então, a dose de 90 mg por quilo, de 2 a 3 vezes ao dia, por um período de 21 dias, que é o que vai atingir maior concentração na lágrima e vai se mostrar mais efetivo ao nosso tratamento, tá? Então, esse é um trabalho falando aí da farmacocinética do penciclovir, né, das duas drogas geradas a partir do penciclovir, e nesse trabalho ele mostra que então, para se ter uma efetividade no controle dos sinais clínicos do herpes vírus, a dose recomendada foi essa dose mais alta, de 90 mg por quilo. Nesse trabalho foi utilizado a cada 12 horas, para esses gatos infectados com herpes vírus. Então, essas doses mais altas é que são realmente as mais efetivas, principalmente quando se trata de sinal ocular. E aqueles adultos com sinais mais leves, né? Então, que já são animais adultos, que têm sinais recorrentes, mas de forma mais leve, pode ser feita até uma remissão espontânea, ou seja, muitas vezes aquele quadro se reverte sozinho, ou utilizações, tratamentos paliativos, né, como colírios de antibiótico, lubrificantes, que acredita que vai reverter o quadro, muitas vezes eles só estão aliviando ali os sinais clínicos e o animal apresenta remissão espontânea. Então, nesses casos, a lavagem com soro fisiológico, né, ou com soluções lubrificantes são importantes para diminuir essa carga viral. O lubrificante vai ajudar a manter esse epitélio hidratado, protegido dessa ação lítica do vírus, né, e da ação inflamatória também do vírus. Então, deve ser feito esse tratamento suporte aí de forma recorrente, né, que pode ser feito toda vez que existe a recrudescência do vírus. Para ceratites crônicas, para aqueles casos mais graves, com doença inflamatória ativa, né, então muitas vezes é utilizado o corticoide, né, como a dexametasona ou a prednisolona tópica. Às vezes são eles que vão conseguir conter esse processo inflamatório, mas sabendo dos riscos, né, de ter uma ceratite crônica associada à infecção por herpes vírus, o que é indicado, né? Então isso também são resultados aí variáveis, né? Isso é muito discutido na literatura, mas o que é recomendado é, se for necessário o corticoide, fazer ele associado ao fluanciclovir oral para tentar conter essa replicação viral. Pode ser utilizado também a ciclosporina tópica, que é um agente imunossupressor e anti-inflamatório, nessas concentrações de 0,2 até 2%, de 2 a 3 vezes ao dia. Ele também vai agir modulando e controlando essa doença inflamatória. Também existem trabalhos, né, levantando a possibilidade dele como imunossupressor interferir na replicação viral, mas não de forma tão evidente, tão importante como dos corticoides. A ciclosporina ela pode ser manipulada em forma de colírio, que é a base oleosa, em solução aquosa ou em pomada oftálmica. Em gatos é muito discutido, né, muito relatado um efeito colateral que é uma blefarite, uma reação inflamatória da pálpebra por conta do uso da ciclosporina, né, principalmente o uso de colírio. Então, nesses animais, a gente recomenda que seja utilizada a solução em base aquosa ou a apresentação em pomada para tentar minimizar aí esses efeitos colaterais. Os sequestros de córnea, como que eles vão ser tratados? Então, além do tratamento clínico suporte, né, então se existe sinal de lesão corneana, entrar com antibiótico para evitar contaminação secundária, uso de lubrificante, uso de anti-inflamatórios não esteroidais para diminuir um pouco aquele processo inflamatório. Existe na literatura descrito, né, a conduta de se esperar desprender naturalmente, mas isso é um processo pouco conclusivo, né, porque isso pode demorar, essa placa ela pode não se desprender, ao contrário, ela pode aumentar, ela pode atingir camadas mais profundas da córnea e acabar comprometendo um resultado maior. Então, o mais indicado mesmo é o tratamento cirúrgico, através da ceratectomia, que é a remoção desse material necrótico da córnea, tá? Essa ceratectomia ela pode ser associada a um flapo de terceira pálpebra, no caso das lesões mais superficiais, onde não tem um comprometimento tão profundo
né, de camadas tão profundas da córnea, ou em situações onde existe um comprometimento maior, uma lesão mais profunda, pode ser feita associação com enxerto conjuntival, membranas biológicas ou transposição córneo-conjuntival, né, para repor esse tecido perdido e proteger essa área exposta da córnea. Então, a ceratectomia é o tratamento primário aí mais indicado para os sequestros de córnea, onde é feita a remoção, né, de forma lamelar dessa superfície, dessa lesão necrótica de toda a córnea que esteja envolvida. Então, geralmente, essas placas, elas têm um acometimento das camadas mais superficiais da córnea, né, permitindo, então, essa ceratectomia, só com recobrimento com terceira pálpebra ou até com lente de contato terapêutica, para proteger essa superfície até que ela se regenere totalmente. E a ceratite eosinofílica, como que a gente vai tratar? Então, nesses casos, obrigatoriamente, a gente tem que fazer uso de corticoide, né, porque é uma reação imunológica, então eu preciso usar o corticoide para cortar essa reação. Então, nesse caso, a gente costuma usar dexametasona ou prednisolona tópica na forma de colírio ou pomada. Os corticoides subconjuntivais também podem ser associados ao tratamento, como o caso da triamcinolona ou da metilprednisolona, e a associação também com a ciclosporina tópica, principalmente para um tratamento mais a longo prazo, né? Então, o que eu costumo fazer? Iniciar o tratamento com corticoide para suprimir aquela reação inflamatória mais intensa, e à medida que aquela reação inflamatória, então, ela reduz, é feita a regressão do corticoide e junto à administração da ciclosporina tópica, que aí ela vai agir também de forma imunossupressora, né, e vai controlar a longo prazo essa reação inflamatória. Então, de novo, a apresentação dela, as formas de administração, lembrar do efeito colateral aí que é possível ela causar uma blefarite, e isso pode ser diminuído mudando a apresentação dela, né, na forma de solução aquosa ou pomada. De novo, lembrar do herpes vírus que pode estar associado, né, muito provável que a gente ainda tenha um herpes vírus associado. Então, a utilização do fanciclovir oral por um período aí de pelo menos 15 a 20 dias como suporte para tentar conter a piora do quadro com a infecção viral. E a ceratoconjuntivite seca? Então, também vai ser feito um tratamento de suporte, assim como é feito em cão, né? Então, os lubrificantes, em caso de contaminação bacteriana excessiva, a utilização de um antibiótico pode ser feita nessa fase inicial para conter esse processo infeccioso. No caso dos lubrificantes, o indicado é usar os lubrificantes à base de hialuronato de sódio, tá? Existem muitos aí no mercado, também disponível manipulação, tá? Porque eles têm trabalhos mostrando que eles auxiliam na recuperação da população das células caliciformes. Então, quando a gente fala de olho seco em gatos, né, ele pode estar relacionado tanto a uma deficiência quantitativa quanto uma deficiência qualitativa, que pode ser detectada pelo teste de quebra de estabilidade do filme lacrimal. E quando existe, né, quando se constata que existe também essa deficiência qualitativa, essa deficiência vem decorrente da camada de mucina. E quem produz a camada de mucina? As células caliciformes. Então, melhorar essa população de células caliciformes também vai melhorar essa estabilidade e a qualidade desse filme lacrimal. E, além disso, claro, o uso dos imunomoduladores, que são os que vão controlar a longo prazo essa doença inflamatória. Dentre os imunomoduladores, então, nós já falamos um pouco sobre a ciclosporina A, né, que é a mais conhecida e a mais utilizada dentre os imunomoduladores disponíveis no mercado. Ela tem uma ação tanto anti-inflamatória quanto imunomoduladora pela inibição dos linfócitos T, revertendo então esse ciclo inflamatório. Ela recupera também as glândulas viáveis, né? Então ela vai estimular aquilo que ainda existe de viável nas glândulas lacrimais e vai reiniciar, vai trazer de volta aquela produção lacrimal normal. Além disso, tem trabalhos mostrando que ela também ajuda a restabelecer a população dessas células caliciformes. Então, ela também vai agir melhorando a produção de mucina e melhorando a qualidade da lágrima. Então, a prescrição dela é feita via tópica, né, de 0,2 a 2%.
Eu costumo utilizar concentrações iniciais aí de 0,5% a 1% pelo menos, né, para ter uma atividade maior da ciclosporina. Deve ser utilizada pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. E pode ser feito então em base oleosa, aquosa ou na forma de pomada. E é importante lembrar que a ciclosporina ela tem um efeito tardio, né? Então, enquanto o corticoide vai agir de forma rápida, a ciclosporina ela pode demorar até 2 meses de tratamento para a gente ter o efeito máximo, né? Então, nunca abandonar o tratamento com um período menor do que 2 meses, achando que não está fazendo efeito, que o animal não está melhorando, porque essa resposta pode ser demorada mesmo. Além da ciclosporina, nós também temos o tacrolimus, que já é uma medicação um pouco mais nova, né? Que a ciclosporina também tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora, e ele age pelo receptor interno, inibindo a proteína FKBP, inibindo então a fase inicial de ativação das células T. A vantagem do tacrolimus é o quê? Que ele se mostra de 10 a 100 vezes mais potente que a ciclosporina. Provavelmente, né, o que os estudos sugerem é que isso seja devido ao seu peso molecular, que é menor. Então, favorece a penetração do medicamento no tecido glandular. O tacrolimus também pode ser manipulado nas concentrações de 0,02 a 1%. Deve ser utilizado também pelo menos 2 vezes ao dia e pode ser feito também nessas apresentações, como colírio oleoso, pomada ou solução aquosa. E quando que a gente recomenda o tacrolimus? Naqueles casos não responsivos à ciclosporina, né? Ou naqueles casos onde o animal respondeu à ciclosporina por um tempo, mas depois ele vai criando uma certa resistência, né? Ele para de responder ao medicamento, e aí a gente pode então substituir por essas medicações mais potentes. Além do tacrolimus, também temos disponível o pimecrolimus. Não existem trabalhos ainda mostrando a eficácia ou a tolerância ou efeitos colaterais adversos relacionados ao uso de pimecrolimus em felinos, mas em cães a gente já tem utilizado bastante nas ceratoconjuntivites secas mais resistentes, né, já não responsivas também ao tacrolimus, não responsivas à ciclosporina, e aí a gente tem então mais uma medicação aí disponível, né, para nós no mercado, nessas concentrações de 0,5% a 1%, para também controle dessa resposta inflamatória. Tá? Então, esses são os imunomoduladores que nós temos aí disponíveis para a utilização do controle da doença inflamatória crônica. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as ceratites herpéticas. Deixo aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Falando aí sobre a influência do vírus nas afecções de felinos, né? Nas afecções curianas em felinos e em caninos, tá? E a importância dele na nossa rotina veterinária. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixo aberto aí, então, a quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, comentários, para a gente discutir o assunto e a rotina, a experiência aí de vocês nessa doença tão importante aí para a nossa rotina. Então, abro aí o chat de perguntas. Para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser discutir, eu acho que eu consigo abrir aqui também. Alguém quer aproveitar, que ninguém quer fazer perguntas. Todos ficaram aí expertos no assunto. O telefone aqui do Alex travou. Mas eu tô com acesso aqui ao chat, então se alguém quiser escrever, fica à vontade. Se alguém quiser fazer perguntas. Todo mundo já está expert. Sim, estão perguntando se vai ficar disponível esses slides. A gente vai deixar aberto aí a gravação, né, dentro do site da DrogaVet, tá? Então, dentro do site, depois tem algumas palestras, alguns webinars
abertos aí para o pessoal assistir, então vai ficar disponível sim, acho que semana que vem, provavelmente já esteja disponível aí para vocês poderem assistir, tá? Então, mais ninguém tem dúvida? Então, se ninguém mais tiver dúvida, a gente pode encerrar, então, a apresentação, mas ficamos aí à disposição para quem quiser mais tirar dúvidas, né, futuramente. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos. Obrigada, obrigada a apresentação.